Vamos de Salvador para Brasília? Vamos, capital federal em destaque. Acho que é a tal da CPI da Covid, né, Aninha? Então, já tem as indicações para os senadores que vão compor essa CPI. A Natália Pazzi é quem está acompanhando e tem as informações para a gente, né, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazzi. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Tenho sim, após essa formalização dessas indicações agora para compor essa comissão parlamentar de inquérito da pandemia, é necessário ainda decidir quem vai assumir a presidência e a relatoria da CPI. Entre os nomes que estão disputando a presidência estão Tasso Gereissati, do PSDB, o Eduardo Girão, do Podemos, e também o Marcos Rogério, do DEM. E como relator, que é o cargo mais importante de uma comissão, está Eduardo Braga, do MDB, entre os preferidos. E uma das informações mais importantes em relação a essa comissão também é a questão de como ela vai funcionar. Se vai ser virtual, se vai ser no formato híbrido ou se realmente vai ser presencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele anunciou que pelo menos a primeira sessão vai acontecer presencialmente. Uma instalação presencial em razão da eleição do presidente e logo na sequência a definição de um relator. A partir daí, o presidente da CPI, junto com o relator, os demais membros, definirão, dentro da regra do funcionamento presencial, quais os atos podem ser praticados pela CPI pelo sistema remoto. E claro que a gente vai conversando com os senadores, essa discussão continua, muitos são contrários ao sistema virtual, querem que aconteça presencialmente essa CPI, mas estão tentando chegar a um acordo em relação a isso. O Marcos Rogério, por exemplo, ele defende um sistema híbrido para essa comissão. O modelo presencial é o modelo que deve prevalecer. Obviamente que alguns atos, alguns procedimentos da comissão pode ser feito no modelo remoto. A solução é inteligente, de bom conselho, seria um modelo híbrido. E claro que a gente tem a oposição pressionando muito em relação a essa CPI. O senador Humberto Costa, por exemplo, ele cobrou o início imediato dessas investigações, seja como for o formato dessa CPI. É necessário que a CPI comece a trabalhar desde já. Essa é a expectativa da população brasileira. Essa urgência também obedece à necessidade de nós conseguirmos produzir alguns avanços para o enfrentamento à pandemia que está agora no seu momento mais crítico. E ainda não tem data para essa primeira sessão acontecer, mas a gente tem os nomes de quem vai fazer parte, né? Os que foram indicados. Por exemplo, Bloco MDB, PP e Republicanos vai indicar Renan Calheiros, Eduardo Braga e Ciro Nogueira. PSDB, Podemos e PSL terão aí Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Já o PSD terá Omar Aziz e Otto Alencar. DEM, PL e PSC contarão com Jorginho Melo e Marcos Rogério. A oposição se divide em dois blocos: Rede, Cidadania, PDT e PSB, com Randolfo Rodrigues, que foi o autor desse requerimento inicial aí da CPI, enquanto o Humberto Costa vai representar o PT e o PROS. Qual que é a análise que a gente faz disso? O governo vai ter minoria nessa comissão, que vai ter cerca ali de 90 dias para apresentar resultados em relação a essas ações e possíveis omissões do governo federal e também essa questão do envio, né, de recursos federais para estados e municípios. Volto com vocês. Aí. Valeu, Pazzi. Muito Obrigada. obrigado, tá bom? Um grande abraço para você. Bom trabalho daí. Até mais, pessoal. Bom trabalho.